Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu sou a Eliane e é um grande prazer para mim estar aqui hoje para mais um vídeo com vocês. Adoro, gente, esse momento nosso, adoro. Hoje eu vou falar sobre como o Ho'oponopono pode nos ajudar a limpar memórias, a solucionar problemas, conflitos com uma pessoa específica no nosso ambiente de trabalho. Ou pode ser com alguma outra pessoa em questão que você esteja aí com um conflito no seu relacionamento, uma amizade. Às vezes, do nada, a gente tem aí alguma briga, ou acontece alguma coisa e essa pessoa começa a mudar com a gente. E a gente tenta de todo jeito reconciliar isso, a gente tenta melhorar isso não melhora. Então, como que o Ho'oponopono pode fazer isso por nós? Realmente, ele pode. Gente, a grande primeira transformação que eu tive com o Ho'oponopono foi em uma situação de trabalho. Eu, inclusive, já contei aqui no canal para vocês que eu tinha uma chefe, tinha um trabalho que eu não gostava. Na verdade, eu detestava na época. E aquilo me trouxe muitas memórias. Aquilo me fez muito mal. E eu não queria sair daquele emprego sem receber os meus direitos. Porque eu tinha trabalhado muito por aquilo, né? Eu tinha passado muitas coisas ali. Então eu queria receber os meus direitos. E essa chefe em questão, ela era uma pessoa que não mandava embora. Ninguém parava no emprego, tá, gente? Enfim. Só que eu fui parar ali por algum motivo, né? Eu tinha algo a ser curado para estar ali. E aí eu conheci o Ho'oponopono e comecei a praticar. E além de todas as mudanças internas que eu tive, de encontrar mais paz comigo, e me sentir bem comigo mesma, eu tive aí a questão do trabalho, que essa pessoa, essa chefe minha, ela, de uma pessoa que me tratava de forma muito ríspida, de forma muito dura, ela começou a gostar de mim, começou a me tratar super bem. E aí, quando pra mim tudo estava resolvido, ela simplesmente resolveu que ela iria vender aquele local para outra pessoa, e aí assim ela teve que encerrar os contratos com todo mundo, né? E aí eu fui mandada embora com todos os meus direitos, como eu queria. E quando aconteceu isso, eu vi que realmente foi algo extraordinário mesmo. E aí eu vi que o Ho'oponopono, ele funciona de verdade. E aí eu fui conhecer mais sobre isso, eu fui entender mais sobre o Ho'oponopono, porque eu vi acontecer uma transformação na minha vida de algo que parecia impossível, tá, gente? Então não foi algo que eu vi, que alguém me disse, foi algo que eu vivi. O Ho'oponopono, ele trouxe transformação para minha vida, sabe? Pessoalmente. Desde então, eu venho praticando, venho testando formas de praticar, já li livros sobre o Ho'oponopono, enfim. E aí, novamente, com aí de forma diferente, claro, né? Mas aí eu tive aí também um problema com um colega de trabalho, uma coisa mais leve, nada muito tão que me incomoda, que me fazia tão mal como na outra ocasião. Mas aí também eu recorri ao Ho'oponopono para me ajudar nisso. E eu vejo que é algo que a gente, que está no nosso dia a dia, questão do trabalho, então é algo que nos incomoda muito. Quando a gente tem ali uma rusga com alguém no trabalho, né? Aquela pessoa começa a tratar a gente mal, a gente se sente mal no local de trabalho. Então a gente precisa olhar para essa questão e entender o que está acontecendo, né? Porque o Ho'oponopono, ele não é só você repetir as frases. Muita gente
fica só repetindo naquela ânsia de ter o resultado, que ela não consegue entender o processo, né? Então hoje eu consigo entender o processo melhor, para conseguir fazer de uma forma que funciona para mim. Porque aí eu pude entender que o Ho'oponopono, ele não tem um código pra gente seguir passo a passo. Ele é uma filosofia de vida, é uma forma de ver e encarar a vida. Então, se você conhece o Ho'oponopono, você muda a sua forma de olhar para a situação e não só fica na prática do eu te amo, sou grato, sinto muito. Então, gente, eu tinha uma pessoa no meu ambiente de trabalho que era uma pessoa que eu gostava muito. A gente se dava super bem. E aí, do nada, essa relação, ela começou a dar errado. E aí essa pessoa mudou, ela começou a me tratar mal, com grosseria. Aí começou a ficar uma situação muito chata pra mim, sabe? E eu falei, poxa vida, tem algo aqui que eu preciso olhar que eu não tô vendo. E o mais interessante de tudo é que essa pessoa, ela sempre me lembrou muito a mim mesma. Olha que interessante, nada por acaso, né? A gente sabe disso. E eu sempre dizia, você me faz me lembrar, né? Tem muitas coisas parecidas comigo. E quando a gente conhece Ho'oponopono, quando a gente conhece a filosofia do Ho'oponopono, a gente sabe que ninguém é à toa na nossa vida. Que ninguém que tá na sua vida, e essa pessoa não sai, tá, gente? E ela te incomoda muito, essa pessoa tem coisas que te irritam muito, algo tipo assim, além do normal, e essa pessoa tem uma convivência com você diária, como no caso do trabalho, que é algo que não tem como você fugir, a menos que você peça demissão, você sabe que não é à toa. Você entende que essa pessoa, ela tá trazendo para você algo que você precisa ver em si mesma. Então essa é a primeira questão para você conseguir resolver algum conflito com alguém. E eu não conseguia muitas vezes aceitar isso. É difícil pra gente aceitar isso. Que aquela pessoa, ela te espelha em algum grau. E é isso que o Ho'oponopono fala, né? Que tudo é espelho. Que o exterior, ele é um reflexo do seu interior. Então, o que acontece? A nossa criança interior, nossa divindade interior, ela traz situações, pessoas na sua vida para que a partir disso você possa se ver, você possa olhar para essa situação. Então, na hora da raiva, que é na hora que dá aquele confrontinho, a gente não consegue enxergar isso, né? É o que acontece com a maioria das vezes. Aí a gente fica com raiva da pessoa, a gente fica, essa pessoa, nossa, eu me enganei. Não é assim, gente. Essa pessoa é assim, assado, olha o que ela faz que é errado, e a gente começa a nutrir muito sentimento negativo. Isso aconteceu tanto nessa primeira ocasião que eu contei pra vocês, com essa minha chefe, porque eu só via as coisas ruins dela. Eu só falava, meu Deus, por que eu vim parar num lugar com uma pessoa tão ruim assim, que trata as pessoas tão mal assim? E só quando eu pude mudar essa minha forma de enxergar ela e parar de ter raiva dessa pessoa, que eu pude ter uma transformação aqui fora, sabe, gente? No mundo exterior mesmo, que foi o que aconteceu no final. Então eu tava com essa rusga, com essa colega de trabalho, e aí eu estava fazendo Ho'oponopono. Eu fazia Ho'oponopono todo dia para resolver isso.
Só que, gente, não estava resolvendo. De fato, melhorava um pouco e aí voltava. Melhorava um pouco e aí a pessoa vinha, falava alguma coisa que me irritava novamente, sabe? E eu realmente não entendia o que estava acontecendo. Eu falava, meu Deus, mas eu tô fazendo Ho'oponopono, não tá funcionando, não tá dando certo. Mas aí eu com as experiências que eu tenho hoje, eu pude ver que tinha alguma coisa naquela situação que eu precisava enxergar, que eu precisava ver que eu ainda não tinha entendido, para aquela situação mudar, para aquela situação melhorar. E esse que é o ponto que eu quero chegar. Né? Como eu disse, no Ho'oponopono, ele diz que tudo é espelho. E a gente, às vezes, quando a gente vê algo ruim em outra pessoa, a gente não aceita que aquilo tá na gente também. A gente põe pra fora, a gente terceiriza, não é? Ah, mas eu tô sentindo isso porque aquela pessoa me faz sentir assim. Então, por exemplo, se você tá com um conflito aí com o seu chefe, e aí ele te trata de uma forma X, mas uma outra funcionária, ele trata super bem. E aí você fica revoltada. Que era o que acontecia comigo. A minha chefe me tratava de um jeito assim, às vezes eu era uma funcionária excelente. Eu fazia tudo certinho. E aí eu ficava revoltada. E só que aí eu sentia raiva dela. Então eu nutria muitos sentimentos negativos sobre essa pessoa. Então o que? Eu mandava essa raiva para ela. E isso tende a voltar. Então era uma situação que ela nunca conseguia se resolver. Então, nessa outra situação que surgiu, mais atual, pouco tempo atrás, gente. E eu consegui perceber isso em mim. Que apesar de eu gostar muito dessa pessoa, quando essa pessoa começou a agir de uma forma diferente comigo, eu comecei a julgar muito essa pessoa. Eu comecei a criticar demais essa pessoa. Entende? Então eu não nutri sentimentos bons sobre essa pessoa. Então mesmo praticando o Ho'oponopono, aí eu não conseguia encarar essa pessoa como um reflexo de mim mesma. E aí a situação não mudava. Olha só que interessante. Porque é isso que o Ho'oponopono fala. Você tem que acolher as situações para dentro de você. E é por isso que a gente diz te amo, sou grata. Quando você diz te amo, sou grata, sinto muito, você está dizendo que, olha, eu sinto muito pelos meus julgamentos que eu tenho sobre você. Eu sinto muito por qualquer coisa que eu tenha feito, que eu tenha nutrido dentro de mim, que causou toda essa situação. Mas se você continua na memória, se você continua alimentando a memória com pensamentos de que essa pessoa é ruim, olha o que essa pessoa faz, ela vai pagar por isso, ou seja, você não tá no sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Entende, gente? Você não tá dizendo pra essa pessoa, olha, eu sinto muito por isso que aconteceu. Eu peço perdão pelo qualquer coisa que há em mim que esteja criando essa situação. Porque no Ho'oponopono a gente sabe que a gente que cria o que está na nossa vida, que tudo que chega na sua vida é sua responsabilidade de limpar. Por isso que você não fica nutrindo raiva da pessoa. Esse é o primeiro passo para você ter uma eficácia na limpeza. Porque eu estava fazendo o Ho'oponopono. E a situação, ela dava uma melhorada, mas ela regredia. Dava uma melhorada, regredia, porque tinha esse ponto. Por quê? Porque a outra pessoa é um reflexo de mim. E da mesma forma que você é deusinho, deusinha, que você é uma pessoa perfeita, no seu amor, que você, na sua divindade, ela é amorosa, ela é luz, a outra pessoa também é.
E é difícil a gente aceitar isso quando a outra pessoa faz algo que nos magoa, que nos fere. Eu sei que é difícil, gente. Mas se a sua divindade trouxe essa pessoa para a sua vida, é porque existe algo ali que você precisa olhar. E não adianta a gente só jogar na cara da pessoa e ir embora, colocar a situação debaixo do tapete. Por quê? Porque senão a vida vai trazer uma outra pessoa igual ou pior para ver se você aprende. Então, quando você está com conflito com alguém e ao invés de você ir para o Ho'oponopono, para você olhar para dentro de si e procurar reconciliar isso primeiro dentro de você mesmo e fazer o Ho'oponopono para melhorar aquela situação, e você só terceirizar e achar que é a pessoa que é ruim, a sua criança interior, ela vai mandar uma outra pessoa igual àquela ali. Então, a questão que eu quero chegar aqui é que não adianta você ter raiva da pessoa, porque não é a pessoa, é você. É a memória de dor. Então é importante a gente lembrar disso quando a gente está com um problema com alguém. Não é o seu chefe, é a memória. Por isso que você trabalha em você. Você faz a limpeza em você, você olha para você. Então o que tem em mim, divindade, que está causando esse problema com essa pessoa? Você enxerga a pessoa como um ser de luz, assim como você é. Entende? Porque o Dr. Hugh ele dizia isso, que a gente, não existe o outro, existe só você. Então quando você está mandando raiva para o outro, quando você fala que, olha, você é isso, você é aquilo, ó, os 3 dedos apontados. Então você está com raiva de você mesmo, porque foi a sua criança que mandou essa pessoa para a sua vida. Foi a sua divindade interior que mandou essa pessoa para que você possa enxergar algo sobre você mesmo. E aí que muitas pessoas não entendem. Então, novamente, aí eu fui perguntando para minha criança, fui perguntando, divindade, o que existe nessa situação que eu preciso entender para que ela melhore? E aí, gente, aos poucos, foi algo que aí eu ia fazendo, Ho'oponopono, que como que eu fazia? Eu mentalizava esta pessoa, essa situação. Você pode visualizar a pessoa na sua frente. Eu dizia, divindade, limpa em mim o que está causando esse problema com essa pessoa. Porque era uma pessoa que eu gostava. Era uma pessoa que tinha qualidades boas. E de repente, eu achava que ela era a pior pessoa do mundo. Ou seja, isso não é muito congruente, sabe, gente? Por quê? Porque era uma memória de dor que estava em mim, que eu estava trazendo à tona. E a divindade, ela vai usar as pessoas próximas para que você possa fazer esse trabalho. E ninguém sai da sua vida sem antes ensinar o que precisa ser ensinado. E olha só que interessante, gente. Aí eu ia perguntando para minha divindade o que eu preciso entender para melhorar essa situação. E aí eu fui fazendo o Ho'oponopono para essa pessoa e comecei a procurar enxergar essa pessoa como um ser divino, assim como eu, que também erra, mas que no fundo é uma pessoa que só quer ser amada, só quer receber amor, porque eu quero receber amor. Entende? Eu quero ser amada. Então a gente não faz Ho'oponopono pra gente ter razão. Às vezes a gente espera que a pessoa chegue na gente e peça perdão, e isso e aquilo. Não. O importante é você estar em paz. E a tendência é, no mundo material, as coisas mudarem. Essa pessoa, ou ela começa a te tratar melhor, ou ela sai da sua vida. E aí, gente, quero compartilhar com vocês porque eu achei extraordinário o que aconteceu. Teve um dia, e aí as coisas estavam melhorando, mas elas não tinham voltado a ser como eram antes. E eu queria que elas voltassem a ser como eram antes, sem nenhuma rusga, sem nenhuma grosseria. Eu queria estar completamente em paz em relação a esta pessoa. E aí eu
estava praticando Ho'oponopono, e quanto mais a gente pratica, a divindade, o que ela faz? Ela vai dando orientação para você. Olha, tem isso aqui que você precisa ver, isso aqui que você precisa enxergar. Então eu via nessa pessoa coisas que eu também fazia, entende? É que eu não conseguia enxergar. Eu vi essa pessoa cometendo erros que muitas vezes eu também já fiz. E aí eu me perdoava. Coisas pequenas do dia a dia, coisas de trabalho, que no trabalho é assim, né? Às vezes uma coisinha vai indo todo dia, acaba dando ali uma rusga. Então ali eu pude ver que, poxa, essa pessoa ela é só mais uma pessoa como eu. Não preciso nutrir raiva dessa pessoa, achar que essa pessoa é ruim. E aí eu dizia, olhando para ela, sinto muito pelos meus julgamentos que eu nutri sobre você. Então, por exemplo, você tem um chefe, você acha que ele é ruim, que ele, nossa, é uma pessoa muito negativa, que ele quer acabar com você, que ele tá te perseguindo, que isso, que aquilo. Você pede perdão para essa pessoa porque você nutrir esses julgamentos. Quando a gente pede perdão, gente, a gente deixa aí. Então, se aquilo fica voltando na sua cabeça, você deixa aí. Aí você volta pro te amo, sou grata. Você não aceita o julgamento, você não compra o julgamento. Então, o que aconteceu comigo? Eu fazia o Ho'oponopono e a gente sabe que quando a gente mexe com a memória, às vezes ela fica vindo. Então, eu fazia o Ho'oponopono e aí começavam a vir, né, as memórias. Ah, mas olha o que ela tá fazendo lá que tá errado. E aí eu comprava. Esse é o problema das memórias, que a gente acredita nelas. Então, na hora que isso vier para você, você fala, não, isso é uma memória, não é a pessoa. Enquanto eu não me liberar a memória, a situação vai permanecer. Então, eu vou continuar no te amo, sou grata. E sempre olhando para você. E aí, teve um dia que a minha divindade, eu estava no trabalho e aconteceu uma situação que eu fiquei muito chateada. Eu falei, divindade, eu não sei mais, eu tô fazendo Ho'oponopono, eu quero resolver essa situação agora, eu quero melhorar isso já. Me mostre o que eu preciso fazer. Gravar no meio do mato é assim, gente. Me mostre, divindade, o que eu preciso fazer para melhorar isso. E aí, gente, eu lembrei da técnica do lápis e borracha que o Dr. Hüling ensina, que eu já fiz. Só que ele diz também que a gente pode fazer ela mentalmente. E eu tava no meu trabalho, não tinha, né, o lápis ali para fazer. E aí eu lembrei dessa técnica, lembrei do que ele falou. E aí eu lembrei que ele disse também que você pode usar ela junto com gotas de orvalho. Então o que eu fiz? Eu imaginei o nome dessa pessoa escrito num papel branco, da mesma forma como eu faço se fosse fisicamente. E aí eu comecei a usar a técnica do lápis e borracha. Foi a primeira vez que eu fiz dessa forma. E eu simplesmente fiz. E aí eu começava a imaginar o lápis e borracha batendo nesse nome escrito nesse papel branco. E eu dizia, eu limpo isso com gotas de orvalho. E eu dizia, sinto muito, te amo, sou grata. E imaginava o lápis batendo sobre o nome da pessoa. E aquilo apagando as memórias que eu tinha com ela. E, gente, no meu corpo, pra mim, assim, realmente eu sentia como se tivesse sendo feito uma limpeza. Foi algo extraordinário mesmo. Então você pode fazer isso fisicamente, tá? Você pode pegar o nome da pessoa, escrever no papel, pegar o seu lápis com aquela pontinha de borracha e começar simplesmente a bater, porque a nossa mente, ela entende que a borracha apaga. Então eu simplesmente dizia, eu sinto muito, imaginando o nome daquela pessoa, imaginando o lápis e a borracha batendo no nome da pessoa, eu dizia, gotas de orvalho,
eu imaginava uma gota de orvalho caindo sobre aquela borracha, energizando aquela borracha e purificando todo e qualquer elo de negatividade que estivesse causando problemas com aquela pessoa. Gente, foi incrível. 10 minutos depois, a pessoa mudou comigo. Eu fiquei espantadíssima, porque eu já tinha feito Ho'oponopono de tudo quanto é jeito. Eu fazia todo dia, gente, melhorava e voltava. E aí melhorou mesmo. E sabe o que aconteceu depois que melhorou? A pessoa simplesmente foi trabalhar em outro departamento e não trabalha mais comigo hoje. Olha só que coisa engraçada. Ou seja, depois que limpou aquela situação, aquela pessoa não tá mais na minha vida. Então, gente, enquanto eu não tava limpando a situação, a vida não deixava a pessoa sair da minha vida. Entende? Então, quando eu usei a técnica do lápis e borracha mentalmente e comecei a imaginar uma gota de orvalho caindo, eu dizia, eu corto todos os cordões Aka que existem em mim, que estão me ligando a essa situação, a essa pessoa. Imaginava como uma faca, você pode imaginar uma tesoura, porque os cordões Aka são cordões energéticos que te ligam a essas situações. Então, gente, eu sentia uma limpeza sendo feita, sabe? Quando eu imagino gotas de orvalho, que é uma coisa que eu amo, uma técnica, uma ferramenta do Ho'oponopono que eu amo fazer, eu realmente imaginava, sentia essa gota de orvalho caindo, purificando essa situação. E aí, gente, eu parei de sentir raiva dessa pessoa, sabe? Então, para a situação mudar lá fora, ela precisa primeiro mudar dentro de você. Às vezes você quer que a situação mude lá fora primeiro e você continua sentindo raiva da pessoa, nutrindo o sentimento negativo. Então, seja lá o que você queira resolver, que você queira, a situação que você queira melhorar, entenda que não é que você é vítima. Em questão de trabalho, a gente sempre pensa isso. Ai, nossa, eu não dou sorte. Essas pessoas só gostam de me humilhar. Gente, nessa primeira situação que eu contei lá no outro vídeo, que eu resumi aqui pra vocês, eu me sentia dessa forma, sabe? Eu sentia que ali era o pior lugar do mundo e não era. Então eu mudei a forma como eu enxergava aquele emprego. Eu comecei a agradecer aquele lugar, agradecer a minha chefe, agradecer por eu estar ali, poder receber meu salário, pagar as minhas contas. Então, se você está com um problema com o seu emprego, com o seu trabalho, reflete quais sentimentos que eu tenho nutrido dentro de mim sobre este local, sobre esta pessoa. É isso que você precisa transmutar com o Ho'oponopono. E aí você vai para a técnica com esse objetivo. Você não vai para a técnica com o objetivo de limpar a pessoa, de mudar a pessoa, porque no Ho'oponopono você não muda ninguém. Você só trabalha em você. Você olha sempre para você. Enquanto você estiver olhando para o lá fora, para o outro, criticando e julgando o outro, você não vai ter transformação. Eu sei porque foi assim comigo. Então, a gente precisa entender esses processos do Ho'oponopono, sabe, gente? Muita gente faz Ho'oponopono e fala que não tem resultado. Ai, nada aconteceu. Mas às vezes a pessoa não tem essa consciência. Olha, não existe vítima. Tudo que chega na sua vida é sua responsabilidade de limpar. Então, se você está com problema com alguém, veja essa situação como uma oportunidade de liberar alguma memória que você tenha que esteja causando isso. Porque não é o problema da pessoa. É uma memória que está em você. Como um vírus de computador, e ele precisa ser limpo, precisa ser apagado.
Por isso que eu gosto de usar a técnica do lápis e borracha. Por quê? Porque eu sinto que ela tá apagando mesmo aquela situação. Então você pode fazer a técnica do lápis e borracha fisicamente. Escreve o nome da pessoa que você tem ali um conflito, tá? Pega o seu lápis e borracha, começa a bater. Antes, você pode fazer a petição para sua divindade. Divindade em mim, por favor, localize em mim as memórias, sentimentos, pensamentos que eu tenho sobre essa pessoa. E peço que isso se limpe, transmute, purifique, libere essas memórias para um lugar de luz pura. E assim é. E aí, gente, você vai para o Ho'oponopono simplesmente querendo liberar isso, transmutar isso. Você não vai para o Ho'oponopono com a intenção de querer que essa pessoa mude. Você só quer liberar a situação porque você entende que não é a pessoa, é a situação, é a memória. Se não fosse essa pessoa, seria outra. Por isso que a gente vive ciclos na vida, repetidos. Por quê? Porque você não limpa e vem outra, e vem outra. Então você quer encerrar isso? Começa a fazer o Ho'oponopono dessa forma, focado em você. E se o problema não está resolvendo, pergunte para sua divindade. Divindade, que eu preciso enxergar nessa situação que não está resolvendo. E, gente, quando eu fiz a técnica do lápis e borracha, mentalmente eu fiz. Eu fiz assim e eu ia pensando no nome da pessoa e eu dizia apagar. Eu apago em mim as memórias de dor que eu compartilho com essa pessoa. E ia lá, imaginando o lápis e borracha, batendo no nome dela. E, gente, a situação melhorou, a pessoa começou a me tratar super bem. E aí ela saiu da minha vida. E hoje eu não tenho sentimento ruim, nem nada. Então eu tenho certeza que é isso que você busca também, se você assistir esse vídeo. Gente, eu espero que esse vídeo ajude vocês em algum grau, tá bom? Eu compartilho aqui as coisas que dão certo pra mim. Se não ressoou no seu coração, pra você, tudo bem também. A gente tá aqui pra gente aprender, né? Pra gente evoluir. Mas o Ho'oponopono, ele funciona sim. A gente não pode desistir, tá bom? Um grande beijo pra você, boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!